Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde Mental na Adolescência. Eu sou David Paulino, psicólogo especializando em terapia cognitivo-comportamental, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia. Quando a gente fala de esquizofrenia, é muito comum pensar que existe um tipo, de esquizofrenia. Mas de acordo com o DSM-5, a gente vai ter o que é chamado de um espectro de esquizofrenia. Ou seja, existem vários transtornos que vão ter em comum características que a gente conhece como as características aí da esquizofrenia. Por exemplo, as alucinações, os delírios, o pensamento desorganizado, os comportamentos ali aleatórios muitas vezes, O que são os delírios? São crenças fixas que a pessoa tem, que ela acredita super e que, por mais que a gente apresente evidências contrárias, por mais que ela veja, evidências contrárias àquilo que ela diz acreditar, ela continua acreditando naquilo, Ela não muda ali o seu pensamento. E aí a gente vai ter vários tipos de delírios, Delírios, por exemplo, de perseguição ou delírios persecutórios, em que a pessoa acredita que ela está sendo perseguida por alguém, por comunistas, pelo FBI, pela polícia, Existe essa sensação de onde ela está, opa, tem alguém me olhando, tem alguém me perseguindo, muitas vezes seres de outros planetas, Tem muito essa questão de outras pessoas me perseguindo para me fazer um mal. Existem os delírios de referência, onde a pessoa acredita que comentários, olhares ou, enfim, observações são sempre dirigidas a elas, por mais que não sejam. E é diferente da plateia imaginária que os adolescentes costumam ter, que é aquela percepção, aquele sentimento de que, opa, as pessoas estão falando de mim, Que é natural. Na esquizofrenia, isso é extremamente intensificado. Então, qualquer pessoa na rua, qualquer gesto que ela entende como incomum, ela vai entender muitas vezes que está em referência a ela, que estão falando dela, ou coisas do tipo. Existem também os delírios de grandeza, a pessoa acha que ela é uma pessoa super famosa, existem pessoas, eu sou Napoleão Bonaparte, Nicole Kidman. Então existe esse delírio de fama, esse delírio muitas vezes de grandeza, onde ele se acha alguém superior, aos demais. Ou também que ele tem ali habilidades excepcionais, que ele consegue voar, que ele consegue falar várias línguas. A gente tem os delírios nihilistas, com a crença de que, nossa, vai acontecer uma catástrofe, o mundo vai ser destruído amanhã. E os delírios somáticos. Os delírios somáticos são delírios, com relação à saúde física dele, que, alguma parte do corpo dele não tá bem, que ele tá com algum problema de saúde. As alucinações, elas são experiências extremamente vívidas. O sujeito, ele sente a alucinação da mesma forma como ele sente as coisas que são reais, as coisas que estão de fato acontecendo. São experiências extremamente realistas para aquele que está ali sofrendo, ou recebendo, tendo essas alucinações. Essas alucinações, elas podem acontecer em qualquer forma, de qualquer forma sensorial, então visual, auditiva, tátil, enfim. Mas é muito comum que as pessoas com esquizofrenia tenham as alucinações auditivas, onde elas escutam vozes, escutam pessoas ali falando para elas fazerem coisas. Muitas vezes, para que elas façam coisas moralmente erradas ou prejudiciais, por exemplo, se mate tal pessoa, se jogue. Existe também a desorganização do pensamento, que é muitas vezes percebida como aquela fala confusa, o sujeito ele vai mudando de assunto de forma aleatória, então ele não consegue muitas vezes manter uma linha de raciocínio. E é importante enfatizar, pessoal, que todas essas características que eu estou trazendo, elas estão presentes no DSM e elas vão aparecer, vão manifestar-se de forma diferente, dependendo da gravidade, da intensidade ali do transtorno e dependendo de cada pessoa, Então, não é que todos terão as mesmas manifestações ou que serão todas as manifestações da mesma forma, mas em geral, o que a gente percebe que se expressa nos sujeitos que têm esquizofrenia. A gente tem também o que é chamado de comportamento motor grosseiramente desorganizado. O que é isso? São comportamentos ali físicos, ou gestos não verbais, aleatórios, imprevisíveis, ou o contrário, o que é chamado de comportamento catatônico, que é esse comportamento de pouca reatividade, onde o sujeito ele não se expressa tanto, onde ele muitas vezes fica horas parado na mesma posição, sem uma reatividade. Um último ponto que é importante trazer é que existe também o que eles chamam de sintomas negativos, que é uma anedonia emocional, ou seja, uma expressão emocional diminuída, que é percebida tanto pela expressão facial, muitas vezes sem uma reação, ou pela postura corporal do sujeito mesmo. A gente vai entender então que a esquizofrenia é um dos mais complexos transtornos de saúde mental, sendo então essa perturbação grave, crônica
incapacitante que vai trazer aí uma série de prejuízos, né, para quem sofre dela. O que será que causa a esquizofrenia? A gente não tem, até hoje, um dado exato de qual seria uma causa direta da esquizofrenia. Mas a gente tem um dado de que existe um desequilíbrio químico no cérebro que é herdado geneticamente dos pais e da família, que seria aí uma das possíveis explicações para o desenvolvimento da esquizofrenia. Mas é muito provável que outros fatores genéticos, comportamentais, sociais, estejam por trás, né, desse desenvolvimento aí. Ou seja, a gente vai dizer que a esquizofrenia ela é de uma herança multifatorial. Ela vai ser herdada, ela vai surgir, vai se desenvolver por multifatores. Agora, falando especificamente da esquizofrenia na adolescência, a gente vai entender que os sintomas eles podem ir sendo manifestos de forma gradual. Então, ao decorrer dos meses, dos dias, dos anos, pequenos sintomas ou algumas manifestações começam a aparecer. E muitos desses primeiros sintomas eles podem ser confundidos com sintomas de outros problemas, né, de outros transtornos como ansiedade, depressão, ou até mesmo de comportamentos que são naturais da adolescência. Notas ruins, dificuldades com os amigos, irritabilidade, conflito ali com os pais, então, né, alguns comportamentos que são naturais, então fica difícil mesmo a gente dizer, opa, existe um problema maior ou não, isso aqui é do adolescente mesmo. Mas existem alguns outros sintomas que podem ser alertas importantes de que esse jovem esteja aí com alguma manifestação de esquizofrenia precoce. Por exemplo, o adolescente ele pode começar a se retrair de uma forma mais intensa, então era uma pessoa que tinha super amigos, que saía para vários lugares, ele começa a se isolar, muitas vezes por causa dos pensamentos desorganizados que já estão acontecendo. Então ele tem uma dificuldade de como é que eu lido com isso, ele acaba se isolando, ele acaba se afastando ali, inclusive dos amigos, né? Pode começar a surgir também medos, ideias estranhas ou bizarras, né? Assim, sem uma lógica, medos ilógicos, né? Todo dia o jovem diz, não, tem alguém na janela, tem alguém na porta, tem alguém em tal lugar, e nunca tem. Isso pode ser um sinal de que ele está com algum tipo aí de delírio ou de alucinação. Mas uma das manifestações mais claras e mais complexas, né, da esquizofrenia são os sintomas psicóticos, que são essas ideias, percepções ou sentimentos completamente ou muito distorcidos da realidade. Então, sinais de alerta da esquizofrenia na adolescência podem incluir, a gente pode colocar elas dentro de 3 principais categorias. Primeiro, mudanças no pensamento, vendo ou ouvindo coisas que são irreais, confundir, por exemplo, séries, filmes, animes com a realidade. Então, existe uma linha tênue, né, do adolescente que mergulha no mundo dos animes, no mundo das séries, e um adolescente esquizofrênico que acredita, em alguns momentos ali, que aquilo que ele está vendo é real, né? Então ele pode trazer, por exemplo, o Naruto vai me visitar, ou eu conheci a personagem X do anime. Então você percebe que existe ali uma dificuldade de separar o que é real do que é distorcido, né, do que é fantasioso, do que é do anime, da série, do game, enfim. Ou, por exemplo, ideias estranhas, né, de que, meus pais estão me roubando, meus pais estão tramando alguma coisa contra mim, ou os meus amigos, minha família está possuída por um demônio. Então são ideias, né, delírios que não tem uma lógica. A paranoia, que é essa ideia de que estão perseguindo, né, um professor está me perseguindo, vai ser diferente o adolescente dizer, tem um professor pegando no meu pé, porque ele tá me chamando todo dia, me chama atenção todo dia, e um adolescente com sintomas aí de esquizofrenia que traz que meu professor tá com uma arma no parque me esperando. Então existe um delírio mais intenso. A gente vai perceber uma mudança extrema nas emoções, então vai ser um jovem muito mais mal-humorado, muito mais irritável, vai ser um jovem facilmente explosivo, que se explode, né, com qualquer situação, ou, por outro lado, um jovem com medo muito grande, né, com uma ansiedade muito extrema. A gente pode perceber também mudanças no comportamento, né, um jovem que fica ali, né, do que a gente comentou, desses comportamentos mais de ademonia, de comportamentos mais sem reatividade, um jovem que começa a falar sozinho ou que começa a falar com um discurso que é incompreensível. Esse do falar sozinho, óbvio, né, que existe um falar sozinho natural, que é normal, mas é importante ficar atento, né, o quanto que esse falar sozinho é um falar que é comum ou, né, ele de fato entende que existe uma outra pessoa ali, ele vê, está vendo. Algumas pesquisas vão dizer que a esquizofrenia na adolescência, ela tem aí muita similaridade, é muito parecida com a esquizofrenia do adulto. E apesar de ser importante a gente observar esses comportamentos, é fundamental lembrar que a gente só pode trazer um diagnóstico de uma esquizofrenia com
o laudo médico. Então esse jovem ele precisa estar em acompanhamento psiquiátrico, né, para que o médico de fato faça ali o diagnóstico, se existe ou não, ou se essas alucinações e delírios não são devido a, por exemplo, um uso de substâncias, de drogas, ou por um outro fator médico, né, de saúde, que também podem trazer, né, esses mesmos sintomas. Esse vai ser um transtorno que vai precisar de um acompanhamento multifatorial. Então a gente vai ter o médico psiquiatra, a gente vai ter um psicólogo, a gente tem muitas vezes um neuropsicólogo para analisar, né, as funções cognitivas, quais perdas já aconteceram. Então será um trabalho multiprofissional. Primeiro porque é um transtorno extremamente complexo e segundo porque, né, quando a gente tem um transtorno desse tipo na adolescência, se a gente consegue atuar de forma mais precoce possível, melhores são aí os prognósticos. E aí é importante dizer que não existe uma cura para a esquizofrenia. O que vai existir é uma estabilidade, né? Esse jovem vai conseguir, com esse acompanhamento médico, com esse acompanhamento psicológico, neuro, com a utilização dos medicamentos, muitas vezes necessários, ter uma estabilidade, né? Os delírios, as alucinações ou essas outras questões não vão perturbá-lo de forma a impedi-lo de ter uma vida normal, né, digamos assim. Para mais informações sobre esquizofrenia, causas, sintomas e tratamento, veja os links na descrição.